Paz seja convosco, boa noite a todos. Se você puder, fique em pé aí no seu lugar e nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui e mais uma reunião ministerial. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, por mais uma reunião em que nós podemos, ó Deus, estar em torno, Pai, da comunhão com os pastores, com as pastoras dessa região eclesiástica 1003. Que o Senhor abençoe cada igreja aqui representada, que o Senhor abençoe os ministérios, os líderes locais, os irmãos, as irmãs, que a Tua obra, Senhor, aqui em Vitória e nos demais municípios do Estado do Espírito Santo possa se fortalecer a cada dia e que nós possamos, ó Deus, estar firmes, Senhor, neste ministério que o Senhor nos deu. Eu peço a Tua bênção sobre todos. Amém e graças a Deus. Podemos assentar. Nós estamos seguindo aqui e vocês sabem que eu sempre coloco também no meu canal, depois lá no YouTube, a nossa palestra. E esse ano nós estamos trabalhando com esse livro, Os Valores do Reino de Deus. E nós estamos aqui hoje no capítulo que fala Jesus, o discípulo e a lei. O texto base aqui que ele colocou é Mateus 5:20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Agora, a leitura completa. Mateus 5, do 17 em diante. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque na verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O primeiro ponto aqui, que ele trata nesse capítulo, é Jesus cumpriu toda a lei. Aí nas subdivisões aqui, um compromisso com o passado. Quando nosso Senhor começou a ensinar, seu propósito nunca foi o de desconstruir tudo ou não valorizar o passado relativo aos ensinos da lei e dos profetas. A expressão não pensem revela exatamente isso, porque nesta missão de Cristo foi cumprir tudo corretamente, tanto na parte da lei, quanto na parte dos profetas, que é o que todos nós temos conhecimento. Ora, Jesus sabia que o ensino da antiga dispensação era valioso, verdadeiro, bom e belo. Ele jamais ousara ser um revolucionário, portanto, de um espírito destrutivo, como o apóstolo Paulo também não. E essa descrição para nós, ela é bem clara, mas como eu tenho falado com vocês, a internet, ela está cheia de pessoas que colocam as coisas fora do lugar, dando ideia de que não precisa se fazer nada do que estava no Antigo Testamento, e isso, na verdade, nós sabemos que não funciona dessa forma. Assim, aprendemos com Jesus que não é possível construir um futuro bom se não preservarmos as coisas boas que os antigos nos legaram. Segundo ponto aí, da primeira ideia que ele coloca. Jesus não veio destruir a lei. Para muitos opositores, Jesus era um agitador, revolucionário, destruidor da tradição recebida. E nós sabemos que isso não é verdade. Por isso, nosso Senhor foi alvo de falsas acusações pelos seus críticos. Entretanto, os evangelhos deixam claro que Jesus ensinou sobre a justiça conforme o que Moisés, a lei e os profetas ensinaram. Então nós temos isso com clareza, os próprios apóstolos replicaram isso, repetiram isso. No lugar de enfraquecer a lei, ele devolvia o verdadeiro sentido dela. Já
abandonado pelos mestres judeus. E vocês vejam que em cada explicação que Jesus trazia do propósito, ele ensinava o que a lei significava e como a lei deveria ser aplicada. Essa era uma das razões porque ele era chamado de mestre. Jesus enfatizou o sentido perfeito da lei. Ele mesmo, a continuação da revelação divina, mostrava que essa revelação é progressiva para a perfeição, não retrógrada nem estática. Porque a ideia de muitas pessoas era que aquele aperfeiçoamento que o Senhor Jesus trouxe na forma de pensar, na forma de se comportar, que aquilo não era aplicável, e os críticos de Jesus falavam muito sobre isso. Nesse sentido, a fé e o ensino da palavra de Deus devem nos levar ao verdadeiro crescimento espiritual, como bem ensinou o salmista. Então a visão é que nós possamos, através do conhecimento da palavra de Deus, crescer espiritualmente. 3. Jesus cumpriu e aperfeiçoou a lei. O verbo cumprir, do grego pleroo, traz a ideia de tornar cheio, completar, encher até o máximo, fazer abundar, fornecer ou suprir liberalmente. Então a ideia é que ele cumpriu completamente, ele fez exatamente tudo o que precisava ser feito. Assim, a perspectiva pela qual Jesus cumpriu a lei é que ele lhe deu perfeição, conforme nos revela essa expressão. Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Então Jesus sempre trazia o aperfeiçoamento daquela lei ou a aplicação prática da lei. Ora, em momento algum Jesus conflitou com as escrituras do Antigo Testamento, mas as harmonizou plenamente. Aquilo que realmente era necessário para que nós cumpríssemos foi o que o Senhor Jesus ensinou. Por isso, diferentemente dos escribas e fariseus que usavam da lei para abusar do povo, o Senhor Jesus a aperfeiçoou. Essa que é a ideia aqui que o autor, o pastor Osiel, está trazendo. O que era visto com a sombra cedeu espaço para a realidade do pleno cumprimento profético. Então aqui Jesus vem e cumpre, ele vem e coloca em prática, ele vem e mostra para as pessoas que era possível o cumprimento da lei. Em Jesus, o que era visto por meio do decálogo e dos profetas, concretizou-se fielmente em nosso Senhor, conforme nos revela o escritor aos Hebreus. Então tudo foi cumprido em Cristo. O segundo ponto aqui, a letra da lei, a verdade do Espírito. O que a expressão letra da lei significa? De acordo com as cartas de Paulo, a expressão letra da lei diz respeito ao Antigo Concerto, ao Antigo Testamento. Essa letra expressa os desígnios de Deus em forma de proibições escritas que revelam o pecado e levam à condenação, como nos mostra lá em Romanos, que nós conhecemos muito bem. Em suma, dominado pela fraqueza da carne e sem força, o homem seria levado à morte diante da letra da lei, que isso daí também é claro. A função da lei é mostrar a malignidade do pecado e a impossibilidade do homem em salvar-se. Nesse sentido, ela serviu como o paidagogos do grego, isso é, um pedagogo, um guia que nos levou a Cristo. Então a ideia da lei é nos mostrar a imperfeição do ser humano através do pecado, porque quando você infringe a lei você peca, e em seguida mostrar Cristo, que é aquele que nos resgata da maldição da lei. Um exemplo que revela essa função é a relevância dos profetas do Antigo Testamento para despertar o povo ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. Entretanto, o judaísmo transformou a letra da lei em um sistema de normas frias e sem vida. Então ali era uma regra fria, era uma forma ou que a pessoa ela tinha que entender daquela maneira e não tinha nenhum sentido,
porque como vocês viram aqui no texto, ele mostra que Jesus deu sentido do porquê que estava se obedecendo aquele mandamento. 2. A perspectiva teológica da lei. Para os judeus, a lei apresentava sua completude por meio de uma tríplice visão: moral, cerimonial e judicial. A lei moral envolve os 10 mandamentos. A cerimonial refere-se à adoração do povo de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo. Todos nós também conhecemos muito bem. A judicial tem a ver com diversas responsabilidades civis, individuais e sociais, bem descritas lá em Êxodo. Pelo sistema da antiga lei, havia um falso entendimento de que o homem poderia viver de maneira justa segundo o seu próprio mérito e que por isso seria possível salvar-se. Esse continua sendo o entendimento do judaísmo até os dias de hoje. Tem algumas pessoas que elas começam a se envolver com essas questões de rabinos e de ensinamentos nos dias de hoje. Às vezes elas entram para aprender o hebraico e começam a entender de outra forma as coisas, e aí muitas pessoas começam a achar que é mérito próprio. Então, essa é uma outra vertente dos perigos dos dias que nós vivemos hoje. E o apóstolo Paulo descreve isso muito bem nas suas cartas, que ele combatia esse judaísmo o tempo todo. Ora, o apóstolo Paulo refutou sabiamente esse falso entendimento. Em suas cartas, o apóstolo deixou bem claro que o Senhor Jesus cumpriu toda a lei e que por isso pôs fim ao sistema de lei mosaico, de modo que ele oferece um novo e vivo caminho para se chegar a Deus, uma nova aliança que concede justificação e paz ao salvo. Esse contexto é o que nós pregamos todos os dias, é o que nós vivemos todos os dias, mas como eu disse a vocês, essa importância de falar sobre os valores do reino de Deus é pelo tempo que nós vivemos hoje. Então as pessoas vão confundindo as coisas. 3. A lei e a verdade do Espírito. Nosso Senhor cumpriu todo o Antigo Testamento, obedecendo perfeitamente a lei, cumprindo os tipos, sombras, símbolos e profecias. A causa dessa realidade perfeita é a morte substitutiva de Jesus, e por isso hoje os cristãos são declarados justos pelo mérito da obra de Cristo, sempre pelo mérito da obra de Cristo. Em conformidade com esse evento salvífico, o apóstolo Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. E muitas vezes a má interpretação desse texto trouxe muitos problemas durante muitos anos. Isso mostra que o novo concerto revelou-se na pessoa de Jesus, que gera vida, e não mais na letra pesada da lei que gera a morte. Então não é que não é importante estudar, não é importante ler, não é importante aprender. É que quando se fala dessa letra, está se falando da lei que foi estabelecida de uma forma para aquele povo que era nômade, que era um povo bem difícil de lidar, e a lei era dessa forma porque havia necessidade de ser. Hoje nós já vemos todo esse ensinamento que Jesus trouxe, aperfeiçoando a lei. Ou seja, de um código exterior de normas para um código interior e dinamizado na vida pelo Espírito. De palavras registradas em tábuas de pedra para palavras cravadas no coração. Como nós vimos no início, ele sempre trabalha esta visão do aperfeiçoamento. O Espírito Santo traz vida em Cristo e grava a vontade de Deus em nossa consciência e coração. 4. Qual é o propósito da lei para os discípulos de Cristo? Vimos que Jesus cumpriu toda a lei. Nesse sentido, cabe perguntar: há propósito da lei para os cristãos? O apóstolo Paulo responde essa questão e mostra que a lei é santa, está estabelecida, se cumpre no amor e opera atualmente por meio do Espírito Santo, que dinamiza a vida interior do cristão. Então, hoje, com a ministração do Espírito Santo, a pessoa ela não vai roubar, não só porque está escrito não roubarás, mas porque ela entende que roubar
não é correto, é errado, está tirando alguma coisa de alguém. E esse entendimento, ele só é feito pelo Espírito Santo. Nós mesmos não temos este poder de convencimento. Portanto, é Jesus Cristo quem impacta, aperfeiçoa e, por meio do Santo Espírito, implanta no interior do crente o verdadeiro sentido da lei. Amém? Coloque assim as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de meditarmos um pouco, a Deus, e de termos mais entendimento